Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz de Cristo para você. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, chegando mais uma vez para abençoar você e a sua família de uma maneira toda especial. Uma realização da Igreja Assembleia de Deus Templo Central, situado na Rua Princesa Isabel 52, bem no centro da cidade de Caratinga. O nosso programa hoje é com conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, um papo interessante que nós vamos bater aqui sobre um assunto importantíssimo baseado no livro de Levítico. Nós vamos a um intervalo rapidinho e a gente volta já. Continuando o programa Novo Alvorecer, comigo aqui no estúdio mais uma vez, o irmão Joás. Bem-vindo mais uma vez, Joás. Deus te abençoe. A lição de hoje é a lição de número 13. Nós estaremos estudando neste próximo domingo, dia 23 de setembro de 2018. O tema é as orações dos santos no altar de ouro. Nós estaremos falando sobre aí esse importante tema. Textuário da nossa lição, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Verdade prática diz que a oração, qual incenso precioso, é a maior oferenda que podemos apresentar ao Pai Celeste através do Senhor Jesus e com a ajuda do Espírito Santo. Nós estaremos baseando o assunto de hoje em dois textos, Levítico capítulo 16, do versículos 12 e 13, e também Apocalipse capítulo 5, versículos 6 até o versículo 10. Vamos lá, Joás. O autor começa a lição aqui enfatizando que no Antigo Testamento o incenso era a oferta mais preciosa e excelente que podia se oferecer ao Senhor. Ali no limiar do santo, no limiar do lugar santíssimo, o sacerdote entrava com temor e tremor para adorar a Deus com incenso preparado exclusivamente para aquela ocasião. Aí ele vai atualizar e vai dizer que hoje o sacrifício mais sublime que devemos oferecer ao Senhor são as orações e súplicas e ação de graças. Fazendo aí um elo de ligação aí. É a oferenda mais preciosa, né? Excelente. Nós vimos algo disso aqui na lição passada. Né? Sobre os pães, né? Diz que fica no limiar do lugar santíssimo, ficava naquela mesa, né? Que, muito perto do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Né? Era a última oferta que o sacerdote fazia antes de se colocar diante do Senhor. Né? Pegava naquele altar ele pegava aquele incenso, entrava no lugar santíssimo, né? Só o sumo sacerdote podia, né? E ali ele ficava dando voltas ali no lugar santíssimo até a fumaça daquele incenso chegar na borda daquela arca, né, que ficava lá dentro. Certo. Né? Quando isso acontecia, quando a fumaça chegava ali na arca, aí a presença de Deus vinha e Deus falava com ele e eles se comunicavam. Né? Por isso é um símbolo da oração. Né? E assim, não é por acaso que o texto de Hebreus está aí, né? Que hoje nós temos esse livre acesso ao trono da graça. Né? Antes era somente o sumo sacerdote. Jesus ele abriu né, a graça para todos. E fez de nós neles sacerdotes. Isso. O assunto sobre o tabernáculo é sempre um assunto assim, complexo de se entender pelas múltiplas figuras, né, o ritual todo. Quem está em casa nos assistindo aí, ou nos acompanhando pela internet, eu recomendaria que você lesse os textos, né, onde falam aí do tabernáculo. Procure aí uma Bíblia com uma tradução com uma linguagem mais atual, né? Te recomendo aí a nova linguagem de hoje, né? A NTLH, e a versão
NVI. Você talvez não tenha essa versão em casa, você pode procurar na internet www.bibliaonline.com.br, tem a versão NVI para você fazer a leitura. No YouTube também tem uns vídeos, Joás, interessantes, que eu e você também conhecem bastante. São os vídeos de uma Bíblia que quando a gente instalava, né, algum tempo atrás, eu particularmente deixei de usar, que vai atualizando assim, muitas ferramentas, mas são umas ilustrações gráficas do Illumina. Né? Que você pega, tem esses vídeos postados no YouTube, você encontra eles aí facilmente, e aí dá para você ter uma visão muito melhor do que é isso que a gente sempre tem dito aqui. Né? Aí tem ilustrações do tabernáculo todo. Exatamente. Né? A adoração, coisa. Aí aqui no nosso programa que não dá pra gente colocar. Né? O programa vai pra TV, não vai só pra internet, mas te ajudaria bastante para você compreender isso aí. Então vamos partir para frente aí pra gente ganhar tempo. Nós vamos falar aqui sobre o lugar santíssimo. E aí alguns aspectos aí. Ficavam 3 mobílias no lugar santo, que era o candelabro, à esquerda de quem entrava, a mesa dos pães da proposição, à direita, e no limiar entre o lugar santo e o santíssimo, bem em frente ao véu que separava, estava o altar de incenso. Isso aí você vê em Êxodo 26, 35, que eu estou dizendo. Bem na porta, né? O limiar, né? Ele está no lugar santo, vai entrar no lugar santíssimo, ele entra, esse altar do incenso está muito próximo do lugar santíssimo, portanto, mais uma presença de Deus mais forte, né, no lugar santíssimo do que no lugar santo. Então, muito mais perto de Deus, assim, digamos assim, né, muito mais perto de Deus. E trazendo a simbologia para nós, né, se a gente for falar de oração, nada nos aproxima mais de Deus do que oração. Né? Como nós vimos na lição passada, se aqueles pães eram um símbolo da palavra de Deus, né, que traz nutrição espiritual, né, a oração é como se fosse a respiração. Né? A palavra nos traz vida, mas a oração também, pela comunhão com Deus. Né? Então, aí dentro disso aí, é diferente do que muita gente pensa, né? Até porque isso já foi muito ensinado assim, né? A oração é pagar preço, né? A oração é um depósito. Tem gente que fala de depósito de oração. Já pensou? Você não tem base bíblica para isso. Não é? A oração não pode ser pagar preço. A oração ela é um relacionamento, né? Um meio para um relacionamento, é um caminho para um relacionamento, não é? Não é um monólogo onde você fala sozinho. A oração é um diálogo, né? Onde você fala e Deus também fala. Né? Só que o grande problema nosso é que às vezes a gente se apresenta diante de Deus aí de uma forma tão rápida, tão preocupado assim com aquela lista extensa de pedido, e a gente não dá nem, assim, vou usar uma figura de linguagem, que não que Deus esteja condicionado a isso, mas a gente não dá nem tempo para Deus responder. Na verdade, assim, a gente chega e faz o que a gente acha que tá bom para nós e pronto. Resolvido o problema e termina a oração. É meio que arrogância da nossa parte, né? Achar que Deus é um servo e não um senhor nosso, né? A gente chega com um monte de pedido, um monte de coisa que ele tem que fazer porque ele prometeu e tal, coisas do tipo, né? A gente chega com exigências mesmo, né, diante de Deus. E não é uma... Se você for fazer um estudo mais aprofundado do que é oração, né, na palavra, que a palavra é a nossa regra de fé, né, e prática. Então, se você for procurar na Bíblia uma teologia da oração, né, você vai ver que talvez a oração não seja o que o nosso senso comum diz que é, né? É algo muito mais profundo, né, de intimidade com Deus, de relacionamento, de diálogo mesmo, né? Tem gente que não pensa bem assim, né? Acha que é outra coisa. Sobre o altar de incenso, que era feito de madeira de acácia e revestido de ouro, sendo essas as suas medidas, não é? Um côvado de comprimento e 2 de altura, né, e 1 de largura. Os seus ornamentos compunham-se
de 4 chifres, bordas, 4 argolas e 2 varais, tudo revestido de fino ouro. Aí tem uma simbologia muito rica, isso tudo aí, né? Desde a madeira de acácia, os chifres, o ouro, tudo isso é muito rico de simbologia, né? Ornamentos, né, nos 4 cantos, essas bordas com argolas que servia para transportar, eles estavam no tabernáculo ainda, né? Era uma espécie de templo móvel, né? E não era ainda o templo fixo. Então, isso tudo aqui está repleto de uma riqueza de símbolos muito, muito grande. Né? Se a gente for entrar em cada um desses aí, a gente gasta o programa inteiro falando. Né? Mas, para você ver, da acácia a gente já falou na lição passada. Né? Os judeus tinham como algo indestrutível. Né? Se você fizesse uma mesa de acácia, seus netos, seus bisnetos e daí para frente iam ter essa mesa ainda, né? Porque ela tem propriedades que expulsam cupins, outras pragas e coisas do tipo. Então eles acreditavam mesmo que era uma madeira indestrutível, né? Então a simbologia disso aí, né? A nossa oração, na medida que a gente passa tempo com Deus, a gente é fortalecido, a gente se torna imune as coisas que vêm para nos destruir, né? As coisas que vêm para nos corromper, né? Na medida que a gente passa tempo com Deus, oração. Se a gente for olhar essa simbologia toda aí, voltando para a oração, né? Para a prática da oração, é bonito demais, né? Falar de ouro, dos chifres vai falar de poder, né? Então, se a gente for falar dessa simbologia, a gente agarra nisso, né? Vamos para frente. Né? A medida que o comentário se usou aí de côvado, 45 centímetros mais ou menos, né? É como se fosse do cotovelo até o dedo, ponta né? do dedo. Então seria o comprimento mais ou menos 45, a largura também mais ou menos 45 e a altura mais ou menos 90. 90, isso. Né? Uma caixazinha. Né? A composição do incenso, que era destinada ao altar de ouro, não podia ser usada indistintamente. Era de uso exclusivo do Senhor. Então não podia ser usada assim de qualquer maneira, para qualquer coisa. Era feito exclusivamente para o uso da casa do Senhor. Existe uma receita, né? Lá no Êxodo 30, né? Tá indicado aí, a receita do incenso. Né? O comentarista até colocou a composição aqui, né? Estoraque, ônica e gálbano. Né? São três aromas diferentes, mas que compunham esse mesmo incenso. Né? Era tudo usado para fazer um aroma específico que era para usar. Não podia ser usada a regalia, né? Isso aqui também está riquíssimo de simbologia. Né? Estoraque, você sabe, é um arbusto que ele espontaneamente produz uma espécie de umas gotas que saem dele, que serve, quando você ferve aquilo serve como aroma, como incenso aromático. Né? E ela produz espontaneamente. Então, isso fala da espontaneidade na oração. Né? Esse ônica aí é um molusco que existe só em águas profundas. Né? E ele tem dentro das conchas dele uma espécie de membrana, né? Que serve também para fazer esses aromas. Né? Então, retirava-se aquilo e ele ser de águas profundas, né? É difícil de pegar, né? E ele tinha que fazer parte desse incensário. E vai falar de profundeza. Nossa oração tem que ter essa espontaneidade, mas tem que ter profundidade também. Não pode ser uma coisa assim qualquer. Né? E o gálbano, ele é uma planta que ela só produz o aroma quando ela é quebrada. Né? Você arranca ela, o galho, o que seja, e você quebra, você amassa, aí ela produz um aroma muito agradável. Para terminarmos aqui sobre a cerimônia, o incenso só podia ser queimado com brasas do altar de bronze, Levíticos 16 e 12, e já de posse dessas, o sacerdote aproximava-se no altar de ouro para queimar o incenso no altar de ouro. Dessa forma, a nuvem de incenso cobria o propiciatório, mostrando à casa de Israel o favor divino. Tremendo, né? Isso aí tá aquilo que a gente
falava no começo, Levítico 16 aí, né? Levítico 16, 13. Ele entrava e rodeava a arca e a fumaça subia até Tá a tampa, certo. né? Beleza, vamos dar uma pausa aqui. Você de casa não saia daí, a gente volta já. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora para o último bloco do nosso programa. As orações dos santos é o tema aqui do nosso tópico. E aí vamos falar sobre isso aí discriminado em 3 subtópicos, Joás. A receita para uma oração perfeita. O nosso incenso. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, entregou aos seus discípulos o modelo de oração perfeita. Mateus 6, 9 a 13, que é aquela oração universal dos cristãos, não é? Conhecida aí como a oração do Pai Nosso, ou como queira dizer aí algumas traduções aí, a oração dominical e por aí vai. Ele exorta-nos também a não imitarmos os gentios e hipócritas, pois estes imaginam que pelo muito falar serão ouvidos. Aí ele dizendo isso aí antes, né, Mateus 6 e 7, né, ele condenando aí na atitude dos fariseus aí, achando que a oração ser ouvida seria só aquela extensa. Então ele vai lá e mostra uma oração modelo, uma oração rapidinho, mas uma oração perfeita. Jesus estava mostrando para eles que não existe um ritual específico para a oração, né? Essa gente que ele está falando, eles tinham o Sidur, né? Que é um livro de orações. E eles achavam que só podia orar daquele jeito, né? Ele estava falando, não é assim, você vai ficar repetindo isso aí e não vai ter valor nenhum, né? Você pode ter um livro de orações, você pode orar aquelas orações, mas não é só desse jeito que se ora, né? A gente falava no começo de concepções equivocadas que alguém pode ter de oração, né? A gente não tem todas as respostas sobre isso, mas a gente entende que não tem um tipo só de oração, não tem só um jeito de orar, né? Existe aquela oração subjetiva que está aqui na introdução, em outros lugares nesse comentário, que você vai para o seu quarto, né? Fecha a sua porta, dobra o seu joelho, fala com Deus, só você em secreto, né? É um tipo de oração, né? Mas existe esse outro tipo, tem gente que tem livro de oração. Existe oração específica, né? Por exemplo, as agências missionárias, todas elas, quando você recebe o informativo, tem lá alvos de oração, né? Ore pelo missionário tal, nesse sentido, sobre essa questão, né? Então existe oração com várias formas, né? de orar, né? Existe a oração vigilante, né? O Senhor lá no monte, né? No Getsemane, ele falou, você tem que orar, mas tem que vigiar também, porque, né? O perigo está próximo, está chegando o perigo. Então, eu não vou orar de olho fechado. Como é que eu vou vigiar de olho fechado? Né? Então, não tem um tipo só de oração. Jesus estava mostrando isso, né? E ele mostrou um modelo, o Pai Nosso. Ele falou essas palavras aqui para a gente não fazer também do Pai Nosso isso que eles faziam com o Sidur. Né? Que alguém pode pensar também, não, eu vou orar 200 Pai Nosso, né? Aí, beleza, tranquilo, né? Tá tudo resolvido. Não é assim também, né? Ele mesmo falou isso, no próprio texto que ele dá ao Pai Nosso, né? Então a gente não pode ritualizar, né? Fazer da oração um rito que só pode ser daquele jeito, né? Isso não vai funcionar. Vamos lá então, segundo o subtópico, oração como sacrifício ao Senhor, o salmista, conhecendo perfeitamente a simbologia do incenso sagrado, orou: suba minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Salmo 141, versículo 2. O salmista entendia que a oração fazia parte da adoração, né? Suba minha oração como incenso. Ele fez
essa analogia, como que acontecia lá no lugar santíssimo, né? Que ele está dizendo já antes da graça, digamos assim, né? Que ele está dizendo que já antes da graça existia acesso ao trono da graça, né? Ele estava dizendo que a oração dele tinha o mesmo valor daquele incenso do sumo sacerdote no lugar santíssimo. Isso antes de Cristo, antes da graça ser disponibilizada, ser manifestada, toda, né? Você vê que sempre teve graça, né? E a oração ela tem esse papel de nos aproximar desse trono da graça, né? Ela faz isso com muita perfeição, né? Certo. Por fim aí a oração dos santos na grande tribulação, e isso aqui, aí eu tenho que refazer de novo aquela velha observação, né? Isso aqui dentro da linha teológica que a nossa denominação acredita, né? Que aqui é a linha pré-milenista, né? Exatamente. Então, no período da grande tribulação, logo após o arrebatamento da igreja, haverá um grande número de mártires. Apocalipse 9, versículo 9 até o 17. Todos estes, apesar da perseguição do anticristo, atuarão como fiéis testemunhas dele. As orações desses santos serão recebidas nos céus como incenso de grande valor. Apocalipse 5 e 8, Apocalipse 8 e 3. Eu tenho o texto aqui, está assim: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Né? E que orações dos santos são essas? O que está acontecendo nesse momento? Né? Tem gente sendo perseguida por causa da fé, né, pelo anticristo, né, nesse momento aqui. E esses seres viventes que estão lá diante do trono chegam com taças cheias de orações dos santos, né, como incenso. Né? Então é uma simbologia que aponta para isso que estava acontecendo lá em Levítico, que é o tema da nossa lição aqui. Né? Lá em Levítico o termo é tefilá. Né? Oração não é só um diálogo. Tefilá é pedir, clamar, conversar, agradecer, adorar. Né? Então é uma coisa muito ampla, não é só isso que a gente entende como pedir. Né? Para muitos orar é só pedir. Né? Eu faço isso tudo quando eu estou orando. Né? Eu peço, eu agradeço, eu adoro. Né? Isso tudo acontece durante a oração. Né? E você vê, nessa situação aqui, você diz, na nossa visão pré-milenista, né? As orações deles não estão sendo ignoradas, mesmo nesse momento tão, assim, tão tenso, né, da história. Tribulação, né? Um momento muito tenso da história da igreja. Né? E as orações deles estão chegando lá diante do trono. Né? Então, do começo da história humana até o final, oração sempre vai tocar a pessoa de Deus. Né? A oração sempre vai chegar diante dele, acesso a ele, né? E vai movê-lo. Né? Exatamente. Então, é tremendo esse conceito aí. Né? Legal. Alguma coisa mais a acrescentar? Tem muita coisa para ser dita sobre oração, né? Mas a gente não vai ter tempo, deixa para domingo lá na aula, né? Na escola presente, né? Isso aí, tá certo. Joás, obrigado, Deus te abençoe mais uma vez. Você de casa também, a nossa gratidão. Obrigado por você ter nos acompanhado até esse momento aqui no nosso programa, pela TV, aqui na região da nossa cidade de Caratinga, e você que nos acompanha pela internet posteriormente, quando o nosso programa seja postado. Muito obrigado, Deus abençoe você, sua casa, que você participe da Escola Bíblica Dominical, um tempo de aprendizado da Palavra de Deus. Você tem a oportunidade de crescer na graça e também no conhecimento. Fique na graça e na paz, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.